Joia. Boa noite. Obrigado pela atenção e pela oportunidade. Só como introdução, um pouquinho da minha história. Eu sou engenheiro formado aqui pela FEG. Eu trabalho na Liber já há muitos anos. E eu mudei para os Estados Unidos há 5 anos atrás. Continuo trabalhando na Liber. E eu fui me interessando bastante por esse assunto de bicicleta. E antigamente, quando a gente estava aí só andando, pelo menos no meu caso, a gente ficava muito interessado só nos componentes, né? Se a bike era Shimano, se a bike era SRAM e tal. E eu comecei a perceber que tem muito mais além disso em toda essa história. Eu juntei algumas informações que eu espero que vocês gostem, e é um básico para começar a falar do assunto de bicicletas, geometrias, um pouquinho de bike fit, e aí é para dar o start nesse papo aí. Por favor, se tiverem perguntas e se eu souber responder, nós vamos partir daí, e divirtam-se todos. Professor, você vai operar aí? Bom, um pouquinho de evolução. Todo mundo já, não sei que nível de conhecimento das bikes, mas as bikes elas foram começando e evoluindo como tudo, né? Começou lá atrás, bicicleta sem pedal, e até chegar no que a gente tem hoje. Tá? Importante saber é que mesmo lá nas épocas anteriores, lá em eu já vi essa bike aqui, uma bike dessa, que eles chamavam de bike... essas rodas diferentes, eu esqueci o nome. Mas essas bikes elas já tinham fabricação e bikes feitas com peso de menos de 12 quilos, mesmo nessa época. Então a bike sempre foi evoluindo muito em questões de peso e a parte técnica sempre foi muito forte. Antigamente, as bikes, ainda falando dessa evolução, essa daqui é uma foto de um Tour de France bem no século passado, e uma coisa interessante, não tinha marcha. Essas bikes nessa época, essas rodas aqui, elas tinham 2 catracas. O cara parava no meio da subida, virava a roda para poder pedalar um pouco mais confortável, fazer menos força e tal. Quando inventaram esse trocador de marchas ali, né, foi a maior invenção do século. Isso lá na década de 1930, 1940, até chegar no que é hoje, nessas bikes super tecnológicas, não só componentes, materiais e tudo mais. Eu considero a bike muito próxima de um projeto de um Fórmula 1. Eu adoro Fórmula 1 e cada pequeno detalhe faz grandes diferenças. A bike é bem assim. Pelo que eu tenho estudado, pelo que a gente tem visto, cada pequena alteração, cada pequeno... Mesmo em nós, quando a gente monta na bike, cada diferença de posicionamento faz diferença no desempenho da bike. Eu acho muito próximo aí a comparação. Peso sempre é um item super básico, materiais, posição, ergonomia, transmissão e tudo mais. Né? Então eu considero essas 2 máquinas aí bastante relacionadas. Bom, vamos ao que interessa, professor. Eu vou me dedicar um pouco mais ao desenho das bikes, tá? Geometria e depois como que a gente veste essa máquina, tá? Geralmente esses são os nomes. Eu não encontrei nomes melhores em português. Me parece que até hoje, até aqui no Brasil, esses são os nomes que são utilizados nas bikes. Primeiro o top tube, head tube, fork ou garfo, esse tem em português, down tube ou esse tubo inclinado, o seat tube, que é o tubo do selim, seat stays e chain stays. Esses são os elementos que compõem o quadro, e esses elementos, na sua montagem e configuração, fazem a diferença nas geometrias. Bom, nós vamos falar um pouquinho dessas medidas em geral, tá? Que são o que define o tamanho da bike e, posteriormente, como que a gente se sente nelas. Tá? Bom, professor. Primeira coisa, esse head angle, que é esse ângulo, como dá para ver ali na foto, é o ângulo do garfo junto aqui com
com head tube, tá? Esse ângulo ele muda. O que tem sido feito hoje em dia, mais e menos. Bikes de estrada tem a sua característica, mountain bikes tem a sua. Eu sei que aqui nós somos muito mais mountain bikers do que speeders, ou speed, né? Que a gente usa muito mais mountain bike do que as speed. E esses desenhos eles têm mudado com o tempo. Hoje em dia, os desenhos mais modernos de bike, eles têm trazido esse ângulo aqui um pouco mais abertos. Eles chamam em inglês de slack. A ideia é manter a bicicleta, quanto mais aberto esse ângulo aqui, a bicicleta ela se torna mais estável. Ela é boa para descer, vocês vão ver bikes com esse ângulo bem alto, bem forte, bem inclinado nas bikes de downhill, por exemplo, porque a turma quer realmente ter uma estabilidade. Nos nossos passeios aqui em Guará, a gente gosta de ter esses estradões, né? E também essa é uma medida na bike que é boa para nós. Quando as bikes elas são mais em pé aqui, que é o caso das bikes speed e das bikes mais de mountain bike realmente. Quando você tem uma bike com um ângulo menor ou mais em pé aqui, ou seria um ângulo maior, a bike ela tende a ser mais ágil. Então você troca de direção, né? Troca de trajetória de uma forma mais rápida. Então esse ângulo aqui ele faz essa diferença. Hoje em dia, bom, eu pus alguns ângulos aqui, o que tem acontecido, tal. Cross country é mais ou menos o que a gente tem aqui, é o pedal que nós fazemos aqui em Guará, esse pedal sem ser muito competitivo, né? Então essas são as medidas mais usuais para esses tipos de bike, tá? As bikes de speed elas têm o ângulo mais aberto, assim, né? Tá? Então esse é o head angle. Cabe uma palavrinha aqui. No passado, geralmente, bom, eu sou da época que as bicicletas mountain bike eram aro 26, tá? Alguns de nós aqui também são dessa época, né? Hoje em dia as bikes todas são aro 29, tá? As primeiras bikes aro 29, de 20 anos atrás, lá nos Estados Unidos, aqueles caras que começaram a inventar isso talvez um pouco mais do que 20 anos atrás, as bikes aro 29, depois a gente vai ver num próximo slide aí que vantagens ela tem, mas as bikes elas eram só uma bike aro 26 aumentada para caber a roda 29. Então as bikes elas eram meio esquisitonas, né? Elas eram meio difíceis de virar. O guidão aqui tinha aquela rodona que nem os mais antigos vão lembrar das rodas pneu balão das barra forte antigas. Eu sei que eu andei numa dessas por muito tempo. Então era um rodão esquisito e a bike era meio esquisita. Aí inventaram esse offset aqui, que é o que você traz esse ângulo. Espero que dê para entender. Esse ângulo aqui, quando ele cruza aqui embaixo na roda, a projeção dele aqui é que dá a maleabilidade da roda. Quanto maior a bike, quanto maior esse ângulo aqui, ou quanto menor esse ângulo, ou seja, mais aberto é isso, a bike, lembra que eu falei que ela fica mais difícil de girar, né? Ela é mais difícil de mudar a trajetória, porém ela é mais estável. Isso é por causa desse ângulo aqui. Tá? Com a roda 29, esse ângulo, essa distância trail aqui tende a subir, porque a roda é maior. E aí inventaram nos quadros esses offset, ou seja, o cara, com essa ideia, os engenheiros tentaram deixar essa distância de trail mais curta para você ter a projeção no solo de acordo com uma roda menor, se dá para entender assim. Tá? Então, mesmo tendo uma roda grande, hoje em dia as bikes 29 elas são fáceis de guiar. Elas são bem ágeis, assim como eram as 29. Dá para entender um pouco? É um pouco de geometria aí. E se vocês olharem isso daí vai no limite, onde os quadros eles são mais curtinhos, de forma que a distância entre os eixos se mantém, mesmo com as rodas grandes, para você ter uma dirigibilidade legal. Tá? Então essas evoluções no desenho
elas vão trazendo melhoria no desempenho da bike, melhoria no nosso, como que a gente sente a bike. Tá? Então isso é uma coisa interessante. E aqui, se vocês veem, o próprio garfo tem esse offset, né? Eu acho que esse aqui não tem muito. Mas vocês já devem ter visto uns garfos onde as bengalas elas saem mais para frente do que a linha. Então essas são as teorias e a técnica por trás desses desenhos, né? Tá bom? Bom, o top tube é esse cara aqui. Geralmente ele determina o tamanho da bike. E ele não é esse cara aqui, e sim a distância na horizontal. Então, isso tudo é feito no desenho, na engenharia. Então, ele tem uma projeção aqui em cima, e essa é a distância que a bike acaba tendo. Porém, para as bikes ficarem mais legais, mais bonitas, mais espaço para as pernas, aí você coloca o tubo na construção, mais ou menos na medida que você quiser, ou que os engenheiros querem, mas essa é a distância do top tube. Tá? Esse é um cara que ele determina bastante a medida da bike. Então, o ângulo, top tube, e depois o próximo. O próximo vai passar, vai chegar. O reach, ele é a distância entre o movimento central e o head tube aqui. Então, essa distância também te dá o tamanho da bike. Então, pessoas que são maiores no tronco, perna mais curta, às vezes tem que se acertar nesse reach aqui. Tá? Bikes, elas mudam de tamanho a tamanho, mesmo no mesmo tamanho nominal, mas esse reach aqui, ele pode mudar de bike para bike. E isso tudo depende do corpo do cara, do atleta, pernas mais longas, tronco, posição de dirigir, de pilotar, se o cara quer mais agachado, mais em pé. Então, tudo isso daí, esse reach aí é o que determina essa posição na hora de andar com a bike. A vertical lá de baixo, de onde o pedal tá... Na verdade, é aqui, ó. Aquela parte central lá, Não, você sobe, é a projeção do centro aqui, perpendicular, até aqui. É essa distância, é uma distância horizontal. Passar por ele é coincidência, por exemplo. É coincidência dessa bike. Então, ela é a distância horizontal, aquela seta lá, ó. Depois eu espero que isso faça mais sentido nos desenhos que vêm a seguir, né? A gente vai tentar colocar isso tudo junto, tá? Bom, distância é a altura do bottom bracket. Aqui é esse movimento central, isso tem nome em português. Esse cara aqui é a distância dele para o chão, tá? Antigamente, e eu tenho uma bicicleta dessa época, você lembra da minha Gary Fisher? A Gary Fisher de 1995 é uma das primeiras, sem detalhes, né? Mas ela era uma bike ela era meio que uma bike speed com roda de mountain bike, certo? Na época, umas rodas 26. E eu tirei as medidas dela com uma bike que eu tenho também de uma bike gravel, que é mais speed, né? As medidas são muito parecidas, menos essa. Pra você ter uma ideia. Então, essas bikes antigas, mountain bike, elas eram adaptações de bike de rua, de estrada, com as rodas mountain bike. Ô, Zurita, já que você comentou, é diferente, maior ou menor? Maior. A mountain bike geralmente tem essa altura maior, porque você quer fugir de pedra, você quer fugir de... Isso também te levanta um pouco, né? O piloto fica um pouco mais alto quando está montado na bike. Eu acho que eu tenho algumas fotos legais, mas mesmo essa bike aqui você consegue ver, eu não sei se elas são do mesmo tamanho. Essa é 17, é uma ML, né? É. 17,5. Menor que essa. 4 centímetros, né? Ali é 17,5 polegadas. Elas são basicamente para a mesma altura do peão. Tamanho das duas. Aquela bike ali você pode ver que ela tem uma distância do chão talvez menor do que a da mountain bike. Porque você não precisa escapar, e ali você quer ficar mais compacto. A diferença nossa aqui são as curvas, né? Exato. Cuidado do pedal Não raspar. concentrar do lado da curva com o pedal na mesma direção. Aí é chão na serra. Tá certo. Exatamente. Então, e essa medida que eu vi nessa minha mountain bike antiga, que é mais alto aqui do que
numa bike similar de estrada. Então as mountain bikes, elas começaram com poucas diferenças das bikes de estrada, hoje elas são bem diferentes, dá para você ver aqui, né? Mas elas foram evoluindo, tomaram o seu caminho de evolução. Sem falar em suspensão, né? Que na nossa época, quantas vezes a gente já não desceu Paraty no queixo duro ali, né? Batendo que nem... Né? Exato. Essa foto ficou horrível. Desculpa, acho que na hora que a gente transferiu, professor, a foto ficou horrível. Bom, na verdade nós estamos falando exatamente dessa, que é a quanto que o movimento central ele está mais baixo que a linha de entre-eixos. Então, se vocês pegarem, eu vou fazer nessa bike aqui, ó. Se vocês traçarem uma linha imaginária entre os dois eixos, qual que é a distância que esse cara aqui está para baixo dessa linha? Né? Então, nas bikes de estrada, nas speed, essa distância ela é bem pronunciada. Nas bikes de mountain bike, ela é menos, muito menos, justamente para realmente fugir dos obstáculos. Essa daqui não dá muito para ver, mas dá para ver que é pequenininho, né? Hã? Não. Ah, difícil. Difícil. Ou na mesma linha, eu nunca vi para cima. Ou na mesma linha ou para baixo, né? Porque aí você já começa a ter uma bike muito mais esquisita. Tá? Então, desculpem pela foto, mas era essa. Olha só. Não, essa é a distância entre eixos, mas dá para você ver que o drop era essa distância aqui. Nessa é uma bike full. Então, a mountain bike, geralmente, ela não tem muito essa distância, essa rebaixamento, vamos dizer, da medida do movimento central. Essa distância entre eixos. Cede. Tem tudo isso. Tudo isso meio que pensado, não, é bastante pensado, justamente para você... porque senão não adianta nada você ter uma bike, você vai fazer uma curva numa mountain bike, bater numa pedra e tudo mais, né? Distância entre eixo, o que é importante? Distâncias entre eixos muito longas, a bike é boa de reta, ruim de curva. Distâncias entre eixos mais curta, bike é mais esperta. Você faz melhores curvas, mais rápido, a bike é mais na mão. Essa aí tá parecendo uma de downhill, né? São mais usadas hoje, são essas. As mais curtas são as... Por causa do cross-country, né? Então a tendência hoje é os quadros cada vez mais entre eixos ficar... Aí você vai ver em algumas bikes, até o seat tube aqui, né? Torto aqui para ele poder acomodar a roda, porque fica tudo tão junto que esse cara aqui, que esse tubo aqui, ele tem que dar uma dobradinha para poder acomodar a roda, né? Bom, essa é uma outra medida que é importante, que é o que você menciona, né? Que é o chainstay, que é a distância entre o movimento central e o eixo da roda traseira. Cada vez mais curto. Então, hoje as mountain bike estão tentando ser cada vez mais curta para ela ser uma bike ágil. Realmente para você conseguir trocar de trajetória de forma rápida e com controle. Essa é uma distância que é difícil a gente... ela é meio que uma resultante das outras medidas. Então, ela é uma medida mais ou menos aí secundária, porque ela é o resultado do ângulo com o tamanho do quadro, etc. Mas existe essa medida entre o movimento central e o eixo da roda da frente. Bom, esse cara aqui, ele é bem importante, que é o ângulo do tubo do assento, ou seat tube em inglês. Esse ângulo aqui, também hoje as bikes mais modernas, elas têm mudado um pouco do que era no passado, né? Então hoje em dia, como as bikes de mountain bike, hoje a gente pega muita subida, por exemplo, quando você tem esse ângulo muito fechado, ou seja, ele é mais inclinado para trás, nas subidas o seu centro de gravidade tende a ficar muito na roda de trás, a roda da frente fica boba. Tá? Hoje em dia, as bikes mais modernas, eles já estão trazendo esse ângulo mais reto, ou seja, estão trazendo mais para cima do movimento central,
para que em subida você tenha a bike mais na mão. Tá? Na descida é o contrário, né? O corpo e o centro de gravidade vai mais para frente. Você coloca o canote retrátil. Aí você faz o canote retrátil. Então, que também é uma coisa bem moderna hoje. Antes eu nunca tinha escutado falar disso e hoje em dia está super comum você ter o canote retrátil. Né? É na Speed que está usando o canote retrátil agora. Então, onde vai parar esse mundo? Você aperta um botão, sabe a trava que você tem da suspensão? É um botãozinho que o canote desce e ele depois volta. Porque ela não fica te atrapalhando aqui quando você precisa de espaço. Ele tem uma mola. Aqui, eu até achei uns números. Entre 72 e 74 são os indicados para esse tipo de aplicação, onde é subir. Então, se alguém for subir o Gomeral, troca de bicicleta para um ângulo mais... Mas você sabe que é mais ou menos isso. Às vezes você tem que ter uma bike para... Os atletas têm isso, né? Sim, é uma bike para estrada. Speed, né? Speed. Uma aero, uma bike aero. É que hoje a tecnologia vem lembrando isso aí, né? Fazendo uma bike só para poder fazer o todo. E você vê como que é difícil você ter uma bike só que cubra todas essas nuances aí, né? Bom, altura do quadro, que é a altura que quando você está de pé, montado na bike, é o que é chamado standover em inglês, altura do quadro em português. Isso também é para você ter controle na bike. Bikes muito altas aqui, elas não te dão muita mobilidade. Se você quer ficar fazendo trilhas muito travadas, o melhor é que você tenha mais espaço. Você vê isso daqui. É esse cara nessa área aqui, essa altura do quadro, que te deixa mais liberdade para controlar a bike. Geralmente as bikes femininas elas têm essa altura menor, né? Você vê isso normalmente. Para mim isso é um problemão, porque não cabe no meu suporte de bike. Ele não entra no... Bom, geometria, essas medidas aí, legal? Próximo, eu fiz super rápido uma palavrinha sobre materiais. Tá? Hoje em dia, nós temos 3 materiais dos quadros de bike. O aço, famoso, velho e bom aço. Né? Carbono e alumínio. Tá? O aço, geralmente ele é relativamente pesado, ele enferruja, porém, ele é fácil de soldar e ele é flexível pra caramba. Hoje, o que eu tenho visto lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe muitas empresas fazendo bikes sob medida, todas elas usando aço. Algumas usando aço inox, mas a maioria usando aço. E construindo as bikes de aço ainda hoje, em 2023. Cromo molibdênio, e eles têm... Eu tenho uma tabela de aço, tem um monte também de variações, sabe? E eu vou te falar uma outra coisa depois, mais para frente. Um sentimento que eu tive. Bom, alumínio. Ele não é flexível. As bikes de alumínio, geralmente, elas são mais duras. Hoje, a gente não percebe muito isso nas mountain bike, por causa das suspensões. Mas uma bike sem suspensão, como uma Speed, eu tenho uma gravel alumínio. Ela é dura pra caramba. Então, acima de 5, 6 horas de pedal, quando aqueles pedalzões longos, realmente ela dá umas dor, ela começa a doer, sabe? Zubida, eu não consigo perceber como que uma de aço seja mais flexível que uma de alumínio. E ela é muito mais flexível. Eu não sei, eu não tenho nenhum diagrama para te mostrar. Talvez pela espessura dos tubos, da parede e tudo mais, você precisa de menos espessura no aço, concorda? Não, mas o aço, a minha bicicleta de aço, eu ando nela, eu percebo, agora que a gente fica ligado nessas coisas, eu consigo, mas é um sentimento. Se você anda numa bicicleta dura, sem suspensão, de alumínio, você percebe ela mais dura do que uma bicicleta de aço. É interessante, mas funciona.
A mesma resistência do aço no alumínio para comparar, o alumínio vai ter um perfil muito maior. O alumínio ele não estica, ele não comprime. Vocês são metalúrgicos muito mais do que eu, mas o alumínio ele tem menos módulo de elasticidade, não? Não? Sim? Tem? Deforma mais. Bom, tá bom. Eu sinto isso, e isso daí eu também, pelo que eu olhei e pelo que eu pesquisei, as bikes de alumínio elas são relativamente mais duras do que as de aço. Ele é um material leve e um material barato. Então tem muita bike hoje de alumínio, assim, de baixo, não quero dizer baixo nível, mas bikes são mais simples, feitas de alumínio. Mas o custo também é relativo, né? O custo de... Exato, você não vai, tem uns alumínios que são super... Comparado com liga de aço, a siderurgia é muito mais complexa, né? Eu sei que isso pode ser um pouco polêmico com professores de metalurgia, mas... eu não vou ganhar deles. O que importa é como que a bike sente. E isso Não, mas eu estou falando isso, desculpa, né? Eu estou falando isso porque você recicla a Pindamonhangaba é conhecida como a capital da reciclagem. E se recicla alumínio. Não que você não faça isso com aço. Só que reciclar o alumínio é muito mais vantagem dado ao custo de fabricação do alumínio. Então, quanto mais você conseguir reciclar, menos prejuízo você tem, né? Por isso que você recicla muita lata de alumínio. Eu tive um colega lá no Unicamp que ele foi para a Bahia no Carnaval para tentar desenvolver na cabeça dos catadores de lata a filosofia de também catar latas de aço. Claro, você recicla, mas a turma cata a lata de alumínio, porque o custo E a indústria já está adaptada para isso, né? Bom, e o próximo, que é o próximo slide, é o do carbono. Ele tem grandes vantagens de peso, elasticidade, ele é um material... Mas ele é caro, o reparo dele é mais complexo, né? E frágil em algumas situações aí, tá? Abrasão, esses choques, não no lado que ele tem que trabalhar, nesses laterais, esses daí, o carbono é mais frágil nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu já comento. Aí, ó, eu tenho a minha experiência pessoal, tá? Eu tenho essas 3 bikes. A First lá de cima, a mountain bike, é uma bike em alumínio. E essa bike, ela veio depois de eu ter uma bike 26, né? Que eu vendi mal pra caramba. Me pagaram pouco, viu? Não sei. Aí eu comprei aquela bike e é uma roda 29. Para mim foi uma mudança tremenda na bike. Ela foi realmente uma mudança da água para o vinho. Há 2 anos atrás eu comprei essa bike branca aqui, que é uma Scott alumínio, uma gravel. Então o pneu dela não é tão fino como esse aqui, é um pneu de 38 milímetros, então é um pneu mais grosso. Não tem suspensão. E essa bike é a que eu te disse, eu ando com ela nesses pedalzões longos e ela dá dor nas costas, né? E em outros lugares. E essa bike vermelha é uma bike feita de aço, é uma bike que foi feita na minha medida. E o cara com quem eu fiz essa bike, ele falava muito desse assunto de flexibilidade. Ele é um cara que trabalhou em corridas há algum tempo atrás. E ele até sugeria algumas montagens, professor. Por exemplo, aqui, geralmente as bikes elas têm uma ponte, que ele chama, que é uma ponte aqui embaixo, juntando o chainstay aqui. Ele é muito usado nas bikes normais para colocar o paralama, né? E em outras bikes ele é usado para dar reforço a os dois aqui. A teoria dele é, eu não ponho essa ponte, eu faço o chainstay direto, né? Ele está preso aqui, né, no movimento central, soldado, e ele está preso aqui com o eixo das rodas. Isso dá a resistência necessária sem perder flexibilidade. Então, e ele tem várias teorias disso, os caras das equipes de corrida dele, sempre com as bikes de aço. Veja só, eu não estou querendo convencer ninguém, mas é só... Oi? As rodas é dela?
Essas rodas aqui, Carbono? elas são rodas de carbono. Isso aí faz uma grande diferença ao tanto, porque a gente trabalha muito com a distribuição de impacto. Né? O alumínio, em longa distância, ou usado mais vezes durante a semana, no final de semana você vai sentir mais o impacto que tem. Mas quando você joga uma roda de carbono, que vai ajudar a... Isso você tem razão. Essa roda aqui não é de carbono. Se você pega a sua roda e joga na Scott, pode ser. Pode ser. Muito bastante também. Pode ser. Bom, um pouquinho de rodas. Por que a roda 26 e qual que é a diferença da roda 26, roda 27,5, roda 29? Hoje em dia as mountain bikes são roda 29, todo mundo só quer bike 29, né? E realmente ela traz vantagens. Eu achei essa tabela interessante. Ela é mais pesada, mas fora o peso, que é a única coisa, vamos dizer, desvantagem, fora o peso, todas as outras características, a roda de 29 é melhor. Então, enrolagem, passar sobre obstáculo, aceleração, aderência, a roda 29, e aqui você vê o porquê, né? Não sei se todos conseguem ver aqui, mas a roda aro 29, ela tem um ângulo maior, então você consegue passar em obstáculos de forma mais rápida, porque ela é maior, né? Ela ataca esses obstáculos sem grandes problemas. Ela acelera mais rápido, porque ela tem um diâmetro maior, e a força de momento dela, ela consegue acelerar melhor, 3,6%. Ela tem mais aderência, porque a área que fica em contato com o solo também é maior, então ela tem mais aderência, você consegue ir mais rápido em curva, mais rápido fugindo de obstáculos, etc. Então a roda 29, eu acho que vai ser difícil tirar ela das mountain bikes, né? Você acho que você falou invertido, né? A 29 tem um ângulo menor do que a 27,5, consequentemente, porque ela como tem o raio dela maior, o ângulo é menor, né? Esse ângulo onde você apontou lá com o dedo. Aqui. Daqui a gente não consegue ler aí, Isso, você tem razão. Ela é menor, por isso que dá um conforto maior. Dá um conforto facilidade de passar por obstáculos. É que nem você andar com uma Vespa, lembra da Vespa? Aquelas rodinhas assim, né? Ela é ruim de passar em obstáculo. Ela bate muito, né? Então a roda 29, ela realmente trouxe aí... ela é uma baita de uma invenção para as mountain bikes, né? Hã? Perde, mas aí que você... aí você compensa na marcha, você compensa nessas geometrias e tudo mais. Mas ela é mais pesada e ela é mais grandona. Era esse o problema das antigas 29, que ela era só uma roda maior nas bikes com geometria. Isso também mas tudo para ir aproveitando cada vez mais essas... um 12, você vai voltar nessa, daí você vai ver só. Hoje ninguém mais quer 3 coroas na frente, 10 atrás, ou 3 e 11. Agora, 2 ainda a turma já torce o nariz, né? Eu prefiro 2, mas... Vamos lá. Esse daqui, eu achei essa foto interessante, ela é meio... a gente falou, hoje em dia as bikes modernas, elas estão sendo mais... Esse ângulo da frente aqui mais aberto e o ângulo do selim mais levantado. Eu achei essa foto interessante porque ela leva tudo isso aí a um extremo, né? Eu não sei se essa bike é bonita. No meu gosto, eu acho ela meio esquisitona. Mas mas é por que uma downhill vai ter um seat tube tão levantado também, entendeu? Mas eu acho que isso daí foi um devaneio... uma brincadeira, mas você vê que ela foi construída, eu tenho em outros arquivos os desenhos e tal. Eu achei interessante, só para levado ao limite, né? Se você quer uma bike boa para tudo, não sei se essa bike vai ser... Não existe, esse canote dele aqui é rebaixável, né? Bom, é só um exemplo, se você, eu fiquei pensando assim, qual que é a moça mais bonita, a artista mais bonita? Aí você pega os olhos da Angelina Jolie, a boca de não sei o que, vai ficar um monstro, né? Eu acho que é mais ou menos isso daqui que nós temos, né? Tá? Bom, eu pus alguns exemplos aqui, são bikes que eu achei agora, que são bikes
relativamente modernas, e eu fui pondo aqui só para vocês começarem a perceber esses desenhos, né? E aí a gente começa a estudar e isso vai ficando meio louco, né? Você começa a olhar uns detalhes, né? Então, vocês vão vendo aí alguma... Eu só pus vários exemplos. Olha, esse daí é um pouco menos. São umas bikes bonitas, né? Existem uns desenhos bonitos, mas você consegue perceber agora como que esses desenhos eles vão mudando, né? Essas daí são as gravel, né? Se você for ver a anterior, professor, só... Você vê, o centro aqui é mais baixo, o pneuzão é bem grosso. Hoje em dia você tem bike gravel com um pneuzão desse tamanho quase, cara. Então, também acho que está indo para um caminho meio extremo, mas esse é um exemplo. Os caras deixam um espaço muito grande no meio do quadro para você levar mala. Porque essas são as bikes hoje que os viajantes, vamos dizer assim, estão escolhendo para fazer as viagens. Então eles querem espaço aqui para pôr mala, para pôr alforge, né? E ela é cheia, se vocês tentarem perceber, a foto não está muito legal, mas ela está cheio de ponto para você colocar bagageiro, garupa, aqueles alforjes aqui na frente. Então essa é uma tendência que está tendo bastante forte hoje, que são as bikes gravel. Para descer para Paraty na estrada de terra com mochilinha atrás. Né? Sem caminhonete, sem apoio. Sem assistência. É isso aí. Sem lanterna. Não, aí você leva tudo aqui, né? Você leva tudo. Essas bikes aqui, tem bike que está vindo com um cubo aqui com dínamo. Então você já coloca a sua lanterna ali, uns dínamos super legais, levezinhos, né? Não sei se você já viu isso, mas uns dínamos leves que eles não ficam né, segurando a roda, para você não precisar de bateria. Então, sempre tem um monte de lugar para garrafa de água, né? É a finalidade. Eu acho que esse é o grande lance dessa conversa aqui. Hoje em dia, o que a gente quer da bike, né? Então, tem umas bikes com uns desenhos bem bonitos, né? Essa daí é mais de speed. Para mim, essa é a marca mais chique de todas. É uma marca alemã, Canyon. Não sei se vocês conhecem, mas é um sonho. Esse é um sonho, né? Só vende no site. Né? Essa bike aqui, eu coloquei ela aqui. Eu acabei de ver essa bike em uma reportagem. Essa é uma bike de 2023. O cara, ele fez Você ajusta o ângulo dela. Então, tudo isso que nós falamos de ângulos, essa bike ela vem com essas medidas mais ou menos ajustáveis. Você consegue ajustar esse ângulo aqui em meio grau, mais ou menos. Você consegue ajustar, o que mesmo? A altura aqui da parte traseira. Esse ângulo do seat tube. É para subir e para descer. Então você vê, a Trek quis com essa bike meio que cobrir todas as utilizações, né? Interessante, eu achei legal de mostrar. E é uma bike, eles estavam falando da Fuel. A Fuel foi lançada já há uns anos atrás, 20 anos atrás, e essa é a mais nova evolução dela. Eu achei interessante. Bom, e aqui um pouquinho de todos os... Você vê que mountain bike não é só mountain bike. Tem um monte de aplicação, um monte de nomes. Hoje em dia tem nome para tudo. Até é difícil saber exatamente qual que é a diferença. Por isso que eu falo, que eu comecei esse papo aqui, né? Antigamente a gente se preocupava com que câmbio que vai, quantas marchas, né? E olha que tem muito mais coisas que olhar, né? Bom, vamos lá. Para que saber sobre a geometria? É importante a gente saber um pouco da geometria da bike para saber como é que a gente vai sentar nessa bike, tá? Então, agora, como que a gente pode tirar, nós, pilotos, eu ia falar bicicleteiros, mas bicicleteiro é feio, né? Então, ciclistas, né? Como é que a gente, riders, como é que a gente pode tirar proveito dessas geometrias? Então, com certeza, se a gente tem uma bike que se adapta ao nosso estilo, nós vamos ter mais desempenho. Isso é o que eu acabei de dizer quando eu senti, quem sou eu? Eu não sou
corredor, nem de competição, mas o que eu senti de melhora na bike quando eu troquei da 26 para 29 foi da água para o vinho. E é isso que a gente consegue sentir quando a bike está mais desenhada para nós, né? Você pedala mais longe, sem cansar, sem doer, sem dormir mão, sem dormir os pés, sem ter que ficar parando a cada momento para se esticar, porque a bike tá para você, né? E evita lesão. Bom, hoje em dia esses são os tamanhos usuais. Essas dimensões elas variam um pouquinho, mas basicamente é isso, certo, Elias? Eu acho que em geral é isso. Geralmente a bike, como é que é aqui? A bike de cima é a hold, né, que é por centímetro, né, que é por centímetro, e a de baixo é por polegada. Mas isso aí é muito industrial, vamos dizer assim, né? Muito padrão. Se for fazer uma bike, como você fez uma sob medida para você, você acaba saindo um pouco fora. Você sai um pouquinho fora. Aí você pega uma, por exemplo, a minha, eu tô entre a 50, vamos dizer, a X Large e a 2X Large aqui, ó. Eu tô no meio. Agora, se eu for medir ali, talvez ela não se encaixe nenhuma em outra. Ela tá uma medida quebrada, provavelmente. Então, mas ela é uma referência. Sim, né? A gente fala ali por exemplo, quadro 17, quadro 19. E o 19 é onde? Aqui. Essa distância aqui, ó. É isso aqui, ó. Não. Esse cara aqui. Esse tubo aqui. Esse cara aqui. Quando você fala do tamanho, é esse cara aqui que te determina o tamanho da bike inteira. Do centro aqui, na verdade. É do centro até aqui. É o City Tube. Tanto no centímetro quanto na polegada. Tanto na... Isso daqui, quando você faz o seu desenho da bike, você tem essa medida. Quando você vai construir o quadro, geralmente você põe ele num gabarito. Aí a sua criatividade, você pode pegar esse tubo aqui, fazer ele mais comprido e fazer ele mais inclinado ou menos inclinado. Mas essa medida aqui é a que manda. Tem uma medida teórica. E as bikes elas são construídas dentro dessa medida teórica de tamanho. Esse tubo, por exemplo, ele é só para encher essa distância. Você não consegue ter uma medida quando você vai fazer a engenharia do negócio. Esse tubo aqui ele enche esse espaço e você apresenta e ele fecha. E esse cara que determina o tamanho da bike. É meio maluco, mas é basicamente assim que você mede o tamanho das bikes. Por algum motivo, as mountain bikes são em polegadas e as road bikes são em centímetros, métrico e imperial. Bom, algumas noções de bike fit. E por favor, eu não quero aqui esgotar esse assunto, e bike fit é sério, bike fit tem que ser feito com um profissional, mas geralmente a gente pode, no geral, ter algumas noções de bike fit que façam com que a sua bike fique bem legal. A altura do selim é uma dos mais importantes. Tá? Você quer evitar esse tipo de movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, selim muito alto. Né? Então você fica rebolando na bike para pedalar. Tá? Selim muito baixo, às vezes você fica com o ângulo do joelho também muito. Ele não estica, não é para ficar esticado, mas ele fica. Né? Então existem alguns ângulos bons, alguns ângulos ideais ou ângulos aceitos para que você tenha a altura do selim sem você ficar com a perna extremamente esticada ou com a perna muito dobrada. Tá? O certo é isso aqui, ó, 27 a 37 graus aqui. Na verdade é aqui, né? Então você passa uma linha aqui e é esse ângulo aqui. Entre 27 e 37 graus. São 10 graus, é bastante. Então, cada pessoa vai ter uma resposta. Outra coisa que eu percebi que quando eu fiz o primeiro bike fit, quando eu era tela, e depois que eu melhorei um pouquinho, aí comecei a ver que aquele bike fit não servia mais para mim, eu tive que reajustar. Porque você fica mais forte. A mesa eu tive que encurtar, tive que mudar várias configurações da minha bike, não era mais a mesma. O bike fit geralmente ele muda com você.
Em alguns, não que você fica mais comprido, você não cresce, mas e você quer uma posição diferente às vezes, você quer pedalar mais forte. Uma outra coisa que eu vou falar na sequência, posição do clipe são aqueles pequenos ajustes, aquelas pequenas variaçõezinhas que eu comparei com a Fórmula 1. Começa com tênis e passa para sapatilha depois. Exato, Posição horizontal. Às vezes não é só a altura. Essa posição do selinho aqui, ó, também ela é importante. Então, o quanto que ele vai para frente ou para trás, ele vai te dar essa medida aqui, ó. Se o joelho passa do centro do pedal aqui, nessa posição. Geralmente, a posição mais neutra é quando você coloca o pedal paralelo com o chão aqui, e o seu joelho aqui, a rótula, ele tem que cair no meio do eixo do pedal. Essa é a posição, vamos dizer, neutra. Os caras que são de competição, às vezes o cara prefere um pouquinho mais para frente, porque aí ele dá uma puxada maior. Às vezes ele põe um pouquinho para trás, quem corre muito. Então existem aí algumas variações de acordo com a preferência pessoal, força na perna, tem tudo isso daí. Mas, em geral, para nós que somos ciclistas esportivos, mas não competição, a posição neutra, geralmente, ela é a melhor e ela dá realmente uma diferença na hora que a gente vai pedalar, se você tiver com a altura do selim legal. Tá? Posição na bike. Também é interessante. Quando você está sentado na bike, na altura que é a sua altura, na posição do seu cilindro, como é que você está atacando, vamos dizer assim, né? Lembra daquela medida que a gente viu do reach, que é essa distância de quanto que é o alcance da bike? Geralmente, em mountain bike, até nas speeds, a recomendação neutra é você ter um ângulo aqui, ó, 90 graus entre o braço e as costas. Então, quando você está na posição de pedal, tem 90 graus aqui. Isso daí te ajuda a deixar o ângulo do tronco numa posição, vamos dizer, também neutra. Não, você comprou o seu vale pergunta? Por favor. Professor, minha pergunta é a seguinte. Em relação a essa posição dos ombros, né, do guidão, eu queria entender, dependendo do tempo que você pedala, eu, por exemplo, sinto vontade de, no final do pedal, depois de 5, 6 horas pedalando, eu quero relaxar mais meu ombro, meu braço, porque eu estou cansado. Quando você está no início, você fica mais empolgado, você tem a posição mais ereta do tronco, da coluna. Mas quando chega a um certo ponto, você está cansado, a minha tendência é querer deixar mais baixo, assim, sabe? Abrir mais até o braço. Isso é por conta do cansaço? Eu acho que sim. Mesmo do selinho. Interfere, né? Eu acho que é cansaço também, né? Todas as posições que a gente conversa aqui são posições, vamos dizer, neutras, tá? Muito tem a ver também com o seu treinamento, condicionamento físico. Eu não falo aqui, mas existem exercícios que os caras de bike dizem e sugerem muito, que é aquele treinamento de core, sabe? Aquele treinamento de lombar, abdominal. Isso daí ajuda pra caramba nesses longos pedais. Você entendeu? Mas eu acho que querer descansar não é problema nenhum, né? Porque dá diferença quando você está com o braço mais aberto, você quer abrir mais. Eu sinto até quando usava o barhand, eu sentia mais conforto. Porque mudar a posição ajuda, né? Mudar a posição ajuda. É isso que eu ia te falar. Às vezes você colocar um bar end aqui, você muda a posição de pegando aqui para cá, você já muda tá? Mas o que você está falando é de descanso. Você quer dar uma relaxada enquanto pedala, né? O que a gente está falando aqui é um pouquinho de como pedalar melhor, pedalar mais rápido, pedalar, né, com mais... Depende da pegada também, né? Você vai no cicloturismo aí, rodar 200 km, sei lá, você quer mais conforto. Mas é o que ela está falando, depois de várias horas já começa a pegar. Mudar a posição da pegada é uma das coisas que funciona. Outra coisa que eu já li sobre são essas manoplas aqui.
Tem umas que são bem duras, tem outras que são mais leves, tem umas que ela te apoia aqui, ó. Não sei se vocês já viram, mas tem umas que elas abrem aqui na palma. Ela dá um pouquinho mais de conforto, evita dormência de mão, entendeu? E depende da esporte mesmo, competição. Para competição não, para competição é essa aqui, a mais lisa que mais. Das bicicletas, elas vêm e sempre serão da competição. Então, tudo que tem de evolução hoje de bicicleta nunca vai ser voltado para passeio. Então, você compra a bicicleta e você transforma ela nesses itens, né? Uma manopla com ângulo maior e qualquer outra coisa, porque as bicicletas sempre vão ser. Inclusive bar ends, né? A competição nunca tem, né? Não, ela vai reto, é o guidãozão liso, né? Assim. Guidão, aí nesse caso tem uma tendência dos guidões maiores. Hoje antes é 680, hoje é 760. Que é um desse aqui. Esse aqui é bem grande, inclusive, né? Mas bem maior. Esse daqui é um bitelo aqui, ó. Bom, mas e vocês conseguem perceber só outros exemplos de posicionamento ali, bicicleta de passeio, aquelas bicicletas que fica bem ereto, né? E as bicicletas mais esportivas, você tende a ter uma inclinação do tronco mais à frente, né? Selim, hoje em dia eu acho que o selim com esse canal no meio aqui, ele é meio que geral também, ele ajuda todo mundo, homens e mulheres. Porque sempre quando a gente está naquela posição, realmente o ângulo que a gente senta, a gente muda esse ângulo um pouquinho, então aperta algumas partes em vez de outras, né? Então, o selim com esse canal aqui, ele ajuda nesse conforto, né? Eu gosto também de selim, já mudou, mas aquele selim mais fino aqui na frente. Tem gente que gosta de selim mais aberto. Então isso acaba sendo... Eu gosto desses daqui assim, ó. Esse aqui também é legal. Bom, vamos lá. Ainda falando dessa posição. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui são medidas gerais e aceitas como medidas neutras. Então, o braço também nunca 100% esticado. Eu acho que isso também diz alguma coisa. Geralmente você tem que ter uma pequena flexão, para ser exato, mais ou menos em 15 graus. Tá? Então, tudo isso você tem que montar na bicicleta, ter alguém que te filme, ou que te tire foto, ou que te faça as medidas. Aquilo que você estava falando dos softwares que tem hoje, né? Aí põe aquelas bolinhas de isopor aqui, mede, e acaba você tendo as medidas que provavelmente vão ficar próximas desse ordem de grandeza. Posicionamento do guidão, isso daqui também ajuda pra caramba para ter menos dor, punho, dormência, etc. Pois não? Vou fazer uma pergunta para você. Poderia se dizer então que, por exemplo, você faz o bike fit, só que a pessoa que está fazendo ali, ela coloca a bicicleta padrão corporal seu. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu comprei 2 bicicletas, fiz bike fit nas 2. Só que, muito tempo para cá, eu venho sentindo a dificuldade de pedalar, a posição incomoda, o ombro. Mas a bicicleta foi adaptada para mim, as medidas, lança partida, tudo, beleza. Eu fui lá e troquei o carro, troquei a mesa. Coloquei uma mesa de 6 centímetros, 60 milímetros. E mudou completamente. Ela ficou melhor? Ela ficou mais comprida ou mais curta? Mais curta. Veio mais para próximo de mim. Aí eu estava vendo até o tutorial o cara falando, quando eu olhasse no guidão de cima, o meu guidão tinha que ficar em cima do eixo da frente. Eu não podia enxergar o eixo. E realmente, quando eu trouxe o guidão mais para perto, com a mesa menor, ficou realmente em cima. Então, assim, a gente pode até dizer que, na verdade, você tem que entender um pouco de bicicleta, se esforçar em aprender e ir adaptando essas pequenas coisas, né? Porque... Sabe o que eu acho, Chico? Eu acho que o bike fit, a primeira vez que você vai no cara, na minha opinião, não é a última. Provavelmente você tem que ir, andar um pouco, fazer Se conhecer, né? Você conhecer, eu acho, porque... porque tudo que acontece no laboratório,
Porque quando você faz um bike fit na loja, lá é meio que laboratório, né? Aí você vai andar na estrada, você percebe outras coisas que... Não, e a gente é totalmente leigo quando você vai pegar a primeira bike. Às vezes você fala, não, ficou bom, mas não ficou. Você tá Né? andando. Você não está andando. Umas 4 horas de pedalar. Eu acho que o bike fit é meio que você vai e tem que voltar. É meio que tem que ter Por exemplo, quem fez meu bike fit não falou, essa mesa sua é comprida pra você. É o que tava ali na hora, esse cara tava ali, é aqui. Entendi. Eu acho que tem muito a ver com o estilo de cada um de pedalar também. Eu gosto de pedalar mais pesado e com a cadência menor, entendeu? Tem gente que já tá ali direto acelerado. Acho que tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Depois dessas medidas que tem aí, nenhuma analisar, gente. Tem uma avaliação dentro de uma faixa. Você viu que é uma faixa. É uma faixa. Isso aí é exatamente. É o que é aceito como normal. É isso aí. A tolerância. A tolerância. E você vai trabalhando dentro dela. Mas você viu ali da perna que eu te falei, entre 35 e 25, pô, são 10 graus, mano. 10 graus é bastante. Né? Só que, claro, não fazendo isso na prática. O que eu fiz para acertar a altura do meu sangue? Tomei a medida, né? Ou nem isso. Estiquei a perna e coloquei o calcanhar no pedal. Esticado que é ao longo do... Sei. Você fez assim, Aí, acertei essa altura. E aí quando você coloca a sapatilha, a perna automaticamente fica uma flexionada. Ele dá uma... uma ângulozinho que dá legal aí pra você dar essa... Não esticar com a perna, não pedalar com a perna esticada, tá um pouco muito dobrada, né? Dá uma medida legal aí. Mas assim, na prática... essa é uma medida prática que ajuda, né? Só para complementar o que ele falou, assim, das pessoas que são leigos, né, no geral, o mais recomendado tendo em vista o joelho é que a pessoa realmente coloca a esteira no joelho e encoste o calcanhar. E super estendido mesmo, porque assim, quando ela for voltar ao antepé, que é o local ideal para você pedalar, o joelho vai ficar sempre invertido você vai ficar numa posição mais ok pra pessoa, assim, que nunca fez o bike fit nem nada. Essa é uma boa saída, é uma medida prática. Ele fica, obrigatoriamente, ele fica flexionado. Eu sou dessa ideia, de você faz um fit, anda, daqui 2 meses a gente volta de novo. E faz um retrofit. Isso aí, um refit. Eu acho, porque você consegue perceber a sua bike, você consegue perceber algumas coisas que você não vê. O feedback das peças acaba sendo... Claro, né? Eu acho que isso... E é muito de feeling, é muito de você sentir. De tudo depois que a gente falar aqui, ainda tem o que você sente. Às vezes é o que nem o Chico falou. Eu faço tudo, a minha bicicleta é linda, eu acho ela legal, ela está no meu tamanho, mas eu ainda não... Exatamente. Olha essa foto, eu achei interessante o cara tá errado, né? E dá para perceber que ele tá errado, ele tá meio esticado na bike, né? Então você vê que os braços estão acima de 100 graus, por exemplo, a perna tá talvez um pouco mais esticada do que devia, ou menos, né? São 180, não, tá menos esticado do que devia, né? Menos esticado, porque até 180 daria menos. O selim está para trás. Talvez essa bicicleta seja muito grande para ele. Ou a mesa deveria ser menor para trazer ele mais para trás. Esse talvez seja o que o Chico percebeu, né? Ele, com uma mesa mais curta, ele talvez ficaria menos esticado, mais confortável, né? A distância entre o selim e o guidão, veja só, também teve... Aí não tem o que fazer. Não tem o que acontece. Zuri, mas tem outra coisa, o pedal tá falando aqui, o pedal direto na mountain bike. Tá acertadinha pra mim. Eu pego a minha speed, eu ando menos, parece que eu apanhei quando eu chego em casa. Vai tudo. Se ela for de alumínio é muito dura. Tô brincando. Se essa bike tem um tamanho errado, mas eu não tenho uma bike pra cada pessoa. Tem o tamanho da bike. Tem, mas você pode ter um excelente e comprar uma bike de 19, tamanho 19. Você ainda você encurta a mesa, joga você ali pra frente, você faça o que quiser. A bike é grande, não vai encaixar. Você não cortar a bicicleta e diminuir ela. E aí que tá, Nazen, se você tem a bike do seu tamanho, alguns ajustes você consegue. A mesa você consegue esticar, trazer o banco aqui vai lá para trás, mas não é muito.
É isso aí. Vamos lá, tá? Já estamos no final do... Bom, um resumo, as medidas mais usuais são essas, como eu disse, ainda tem uma variação, mas essas são as medidas. Eu não consegui uma foto de uma bike, mountain bike, mas eu acho que elas são basicamente parecidas são similares entre os dois estilos de bike. Professor? Bom, uma coisa que eu achei interessante, talvez você comentou sobre o pedal e tal, os ciclistas de competição, eles tendem a pedalar dessa forma aqui, ó. Eu achei muito interessante essa figura. Bom, vamos começar do início. Primeiro, pedalar com o joelho reto, né? Sem fazer assim, abrir a perna. Isso daí também faz uma boa diferença, inclusive evita lesão. Então, errado, certo, tá? E esse é um movimento consciente, a gente tem que estar ligado, porque é muito fácil a gente querer dar uma pedalada, e pedal, como é repetição, se você acostuma a pedalar torto, você vai pedalando torto, é que nem andar, que nem correr, que nem nadar, né? Posição do pedal, e esse daqui pode influenciar na altura do guidão. O que acontece? Se você olha aqueles caras de competição, Tour de France, esses caras que pedalam de competição realmente, né? Tio Chico. Existe na descida do pedal uma pequena forçada do calcanhar para baixo. Mas ela não passa aqui. Quando você chega no ponto inferior aqui, o seu pé está paralelo. E aí você tende a puxar o pedal para cima. E assim vai. Aí você desce um pouquinho e vai. Essa descida, existem estudos que ela aumenta a potência que você está entregando para a bicicleta só nessa. Mas não é para você fazer assim. Não é para ficar. Dá para entender? Dá para entender e dá. É muito normal você ver muita gente pedalando na ponta do pé. A altura do selim está ajustada para você pedalando na ponta do pé. Né? Se você não usar aquela técnica do calcanhar reto e tal. Mas tentem perceber, eu não sei se eu tentei me monitorar nesse assunto. Eu achei muito interessante. Eu não pedalava assim. Eu pedalava mais, uma tendência um pouco com o pé mais na ponta e forte e duro assim. Quando você faz assim, a pedalada, o que acontece nas medidas de potência, quando você está medindo a potência da pedalada? A potência ela é mais linear na corrente. Quando você pedala numa posição onde o pé fica fixo numa só posição, você faz força na descida e faz força na descida. Quando você faz esse molejo com o calcanhar, a transferência de potência ela é mais linear. Você parece que a sua pedalada é mais redonda. Não sei se dá para entender assim. Quando eu pedalava... no seu primeiro Tour de France? Não. Mas eu pisava para baixo, na frente, e puxava atrás. Uma vez eu li isso aí, eu comecei a fazer isso. Dava um rendimento legal. É difícil, eu não consegui achar nenhum artigo que diz o tanto que a puxada ajuda. Mas ela está nessa linha, sabe? Então, se você olha, aí você começa a ver esses caras, que nem o nosso amigo aqui, que é atleta e tal, no Tour de France também, você vê os caras pedalando assim, e é interessante. Aqui tem pedal que legal. De potência, aí mostra a força aplicada em cada perna, tanto na esquerda quanto na direita. Aí tem que pegar uma percepção, tem todos esses conteúdos, no caso, e quando eu uso fora do padrão normal, todos esses picos fora do ponto é onde eu estico mais a força do pedal. Olha que legal. E tem esses números diferentes, é porque uma perna é diferente da outra? Uma perna é diferente da outra, Olha só. No caso aqui a esquerda é 47% e a direita é 53%. Que legal. E ele dá os picos quando sai fora do padrão normal. Interessante. Isso aí. É essa daqui, né? A gente fala muito sobre a questão de tipo, não é como você está aplicando a força que você faz, mas sim como você aplica. Como aplica a força, exatamente. Você pode fazer na potência alta, mas de uma forma
Exatamente. A gente usa muito isso aí, esse teste. Quem usa potência, se você for para a seta, por exemplo, assim, e você colocar a coroa maior e a cobre menor atrás, que seria mais pesado, e for subir a serra, a sua potência vai dar 230. A ideia é você achar que você está fazendo muita força, que você vai estar fazendo, e a sua potência também vai estar alta. Na verdade, não. Você está fazendo muita força e a sua potência baixa. Se você entrar com a marcha correta, mais leve, você vai estar gerando menos força ali para você, mas a sua potência vai estar mais alta. Mesmo dando mais pedaladas. Mesmo dando mais pedaladas. Isso, é. Então não é uma questão de força, porque força você está fazendo. É. Mas a aplicação dela está... Isso é uma coisa que também a gente, uma vez, dos papos nossos, os mountain bikers geralmente eles gostam de fazer mais força. Né? Girar menos rápido, cadência mais devagar, mas mandando bala na perna, né? Quando isso talvez não seja o ideal. Você diminuindo a marcha, ou seja, uma marcha mais leve e aumentando a cadência, você transmite mais potência. É isso que você está falando. Essas marcas mais 12 velocidades, com cola de 50, exatamente por isso. Não é pensando nas pessoas que têm dificuldade para subir. É desempenho. Não foi feito para isso. Ela está pensando no rendimento do atleta. É rendimento. Isso é muito legal. E eu não coloquei isso aqui, mas a cadência, e as cadências que eles falam é muito louco. A cadência boa, mesmo para quem está começando, 80 RPM. Eu acho bastante. Não existe uma fórmula. Não existe. Essa cadência depende muito da pessoa. Mas a cadência usada 75 a 80, subiu até 100. Então mais e menos. Mas é bem rápido, né? A gente não pedalava. Bom, eu não pedalava assim aqui em Guará com os mountain bikes, né? Interessante. Mas eu achei muito interessante comentar isso. Uma, porque eu acho que a gente não pedala, geralmente, e eu digo isso por mim, a gente não pedala na posição correta, mesmo sendo um básico, né? Um fundamento básico da bicicleta. Segunda coisa é quando a gente não pedala na posição certa, a gente está errando nas alturas e nos posicionamentos de cilim e de guidão. Eu acho isso interessante, né? Então, eu achei interessante comentar com isso daqui. Zulia, podia falar só um testemunho? Claro. Você está falando. A gente vê, quando eu comecei a dar clipado, eu sei se aqui todo mundo anda clipado, a grande maioria. As pessoas andam pedalando assim, ó, entendeu? Andam pedalando com os pés totalmente abertos, outros às vezes para dentro. Então é uma posição totalmente errada em relação àquilo que você estava falando. Eu tinha um problema sério que quando antes de eu começar a andar clipado, meus tênis eu gastava tudo por fora. Tudo. Era um negócio absurdo, perdia tênis, sapato, tudo. Quando eu comecei a andar clipado, eu tenho a perna um pouco marcada. A minha pedalada acertou a minha perna. Hoje eu não gasto um tênis. Eu ando preso e eu ando certinho. Aí quando às vezes você vê uma pessoa andando assim, é desespero. Ela pedala assim, ó, entendeu? É um negócio muito doido. E assim, isso é uma coisa muito importante, que ajuda a corrigir. No meu caso, por exemplo, corrigiu 100%. Legal. Entendeu? E eu não sei até que ponto a minha perna iria ficar cada vez mais arcada. E com o pedal, acabou. Você vê que isso é uma coisa consciente. Eu não coloquei aqui, isso daria mais uns slides aí, só do cara falando o posicionamento do taco. Tem um monte de coisa. Quanto que ele vai para frente, quanto ele vai para trás, quanto ele vai para cá. A folga que você tem que ter, né, pro pé dar uma balançada. Então, existe também um montão de coisa para falar só do posicionamento do taco no tênis. Eu não pus aqui porque não dava tempo. Bom, mensagem do dia. Bike fit. Entenda as dimensões da sua bike. Tá? Se você tem um entendimento mínimo, básico das dimensões da sua bike. Se você faz um bike fit legal e você sente que aquela bike está do seu acordo, sucesso total. Felicidade para o resto da vida. Né? E você, Chico, deu um bom exemplo de como pequenas coisas aí podem mudar. Mas eu acho que a mensagem geral é essa, né? Você sabe a bike que você tem um corpo que não é igual ao dele, que não é igual ao do outro. Então, essas adaptaçõezinhas fazem diferença. E não esqueçam, a bike que você gostar é aquela que encaixa. Exatamente.
Transmissão. Eu falo muito pouco, eu não sei nem se vale, a gente já está com o tempo estourado, mas eu falo um pouquinho daqui das catracas, o que eu me adaptei muito bem. Eu tento sempre essas relações aqui entre coroa e as catracas e as velocidades, elas, para mim, elas estão funcionando muito bem. E essa bike vermelha aqui, eu só tenho uma coroa na frente e 12 atrás, e 12 marchas atrás. A branca ali eu tenho 2 na frente e 11 atrás. Mas eu tentei manter, não está muito próximo ali, mas eu tentei analisar como cada marcha ela se resolve ou ela aparece de acordo com o meu estilo, com o que eu gosto de pedalar. Então, a própria transmissão também ela influencia no nosso estilo de pedalar, tá? Isso daqui é só o exemplo, eu não quero discutir número a número, porque eu acho que cada um tem o seu. Hoje em dia, o que eu tenho visto, e você me fala aí, são as transmissões sem cabo. Essa já é eletrônica, né? Isso que todo mundo as bikes de super nível, é isso daí que está acontecendo, né? Veio da competição, né? Veio do Tour de France, tudo disso daí. Tudo vem de lá. E é um show. Funciona pra caramba, as baterias não acabam nunca. É um negócio muito louco, né? Até esquece. Então, hoje em dia, eu coloquei aqui como estado da arte. Eu acho que é isso, né? Hoje, o top do top são essas transmissões. Eles são os melhores, né? Bom, porém, para nós que somos mortais, eu tenho visto, e eu coloquei uma transmissão como... Eu acho que é essa daqui, naquela bike vermelha que eu acabei de mostrar. Eu comprei no eBay, é chinesa, sim, mas tem funcionado muito bem. Eu só quero dizer que muitas vezes a gente gosta de uma bike que tem uma boa... eu gosto de bike de marca, com transmissões de marca e tudo mais. Na minha opinião, já existem soluções mais baratas que estão dando um bom resultado. Eu vi bastante bike nos Estados Unidos com essas transmissões aqui, ó. Z-Race, Sensa, e bastante bike mesmo, principalmente por causa do preço. Eu escutei uma história, que eu não sei se você escutou, que esses caras aqui, ó, acho que dessa Sensa, são caras que saíram da SRAM e abriram a sua própria empresa. Tem sempre aquelas histórias, mas... Mas na verdade, a gente já não portanto hoje. O mercado vai precisar ter uma linha, porque quanto o Shimano e a SRAM, daqui a um tempo não vai ter mais mecânico. A Shimano mesmo, hoje já não tem mais 105, já não tem mais kit de speed sem ser eletrônico. Então, se quiser comprar em 2023, você não compra mais sem ser eletrônico. Olha só. E o mercado vai precisar de opções, né? E é o que está acontecendo. Bom, eu só quis mostrar que existem algumas opções legais e a gente não precisa ficar preso à etiqueta ou a grandes marcas. Isso aqui já não tem mais a ver com bike fit, nada, mas experiência pessoal também. Comer pouco para pedalar bastante mata o peão. Então a gente tem que comer bem. Rapaz, mas eu achava que eu comia bem, mas, cara, 2 horas de pedal tá fácil, né? Não tem muito problema. 4 horinhas de pedal, você já começa a sentir que, mas eu não tô com fome. Não é fome, né? São esses barrinhas, essa proteína. Todo ano, e Alfenas Aparecida. 380 km. Geralmente a gente chega na frente e faz em 12 horas, mas ela é 24 horas, você pode fazer. E a alimentação para essa prova ela é surreal. Ela é como é que fala? Indispensável. E antes da largada a gente já tem um jantar, né? Antes da largada, a gente larga às 10 da noite, então 8 horas já está servindo aqui. Se serve bem, macarronado, lógico, sempre. E depois no pedal, cara, mesmo assim, depois no pedal, lá pela manhã, 9 horas da manhã,
Você largou às 10, você come o que tiver. O que tiver, até pé da mesa. Independente do quanto você comeu ao longo do percurso, você está com uma fome assim surreal. Chega o carro de apoio, o cara te dá bisnaga com Nutella, e você não faz secção nem de alimento. Se o cara te der uma bisnaga com Nutella, depois você dá um pastel, você come um pastel. Vale tudo, né? Se tirar uma pipoca, você quer pipoca. Sabe o que eu vi aqui? Eu não sei se está aqui, mas eu vi um artigo do cara falou que em provas de longo, que nem essa daí, tipo 12 horas pedalando, você tem que comer 60 gramas de carboidrato por hora. É um monte. Cara, é muito difícil conseguir consumir. E é muito difícil comer. Já não quer mais... Imagina, 60 gramas de carboidrato é um monte, cara. Só desse saquinho de gel E esse tem que tomar um monte de cerveja depois, né? Nossa senhora. Mas é muita comida. Isso daí eu tô falando dos caras medindo potência que sai, não sei o que, e reposição. Bom, mas é só uma dica, é só um geral. Obrigado. Se não tem mais perguntas, obrigado, valeu, espero que tenham gostado. Obrigado. Gostaria de agradecer os Rita, né, pela excelente palestra. E nós temos aqui o Elias Chico, conhecido de todos, e ele tem um histórico grande de competições e tal. E ele falar aqui um pouquinho com a gente, colocar um pouco da experiência aí rapidinho. A gente já está com o horário meio estourado, né? Eu fico com medo só dos 10. Mas se você quiser falar um pouquinho aí da sua Boa noite. história. Oi, todo mundo. Bom, mas todo mundo me conhece, né? O Chico. Bom, gente, eu faço competição tanto de speed quanto mountain bike. Na speed eu sou campeão brasileiro. Mountain bike, quais são as competições que eu corri? Eu já alcancei pódio e boas colocações. Sobre o bike fit e a importância como atleta ou não atleta, como ciclista comum, é muito importante. A questão de todo mundo sabe, quem já fez e conseguiu acertar. Eu acho também que o bike fit é uma questão de ajuste pessoal, que mesmo que faça com um profissional, depois ajustar ali o selinho. Eu falo por mim mesmo, sempre fiz bike fit, mas mesmo assim eu ainda dava minha ajustada. Mesmo por fora eu ia lá e falava, não, calma aí, ficou um pouco alto, ficou um pouco baixo o canote. E eu ia e ajustava. Então o bike fit é de extrema importância, vale muito a pena fazer. Eu sei também que o selinho mais alto, as dores são menores do que o selinho mais baixo, porque o mais baixo atinge extremamente o joelho. Então quando está muito baixo você consegue sentir, e o selinho mais alto você fica realmente como foi mostrado a figura, né? Você compensa ele na rebolada em cima, né? Uma coisa que a gente usa, principalmente na speed, eu balanço a bicicleta, mas fica o corpo reto. Então é diferente do cara que tem a bicicleta reta e balança em cima da bicicleta, né? Que seria a questão do canote mais alto, né? Que eu acho que a pessoa compensa no corpo, e é onde vem todas essas dores. Como tá falando da ultramaratona de Alfenas Aparecida, no meu caso eu faço em 12 horas e pouquinho, mas ela é 24 horas, tem pessoas que fazem 24 horas. O pedal de 4 a 6 horas, eu acho que nem uma bike totalmente ajustável vai fazer muita diferença, porque são muito tempo sem andar bicicleta e o corpo começa a querer compensar, a abrir a perna, começa a querer doer braço, mas eu entro mais na questão física mesmo, a pessoa não está tão acostumada. E nós sabemos que a gente faz pedal longo, assim, vocês fazem pedal longo, vocês pegam final de semana e é pedal de 4 horas, 5 horas, então essas dores elas vão acompanhar mesmo, e é a questão mesmo de parar, de dar uma relaxada, uma alongada. Tem a questão do funcional, que a gente está falando, a gente trabalha muito corpo, trabalha bastante, faz corridas, provas, para não ter mesmo, no meio de uma prova, uma dor na lombar. Isso aí é muito chato. Eu já vi amigos deixar de correr provas, né? Amigos que estavam prontos para ser campeões de prova, não terminar a prova, justamente por uma dor na lombar. Uma coisa que parece simples, boba, mas a hora que dói, o ciclista não consegue fazer o que tem que ser feito, não entrega aquilo ali por uma coisa tão pequena e tão banal. Mas então o funcional é super, muito bem-vindo, o alongamento é muito bem-vindo, então todos esses pequenos detalhes vão fazer diferença no resultado final, tanto para a competição ou um passeio mais longo, ou algo assim que vai exigir um pouco mais de vocês. Então, tipo assim, a bike em si é maravilhosa, é um presente de Deus na vida de todo mundo aqui, eu tenho certeza disso. Mudou a vida de todo mundo aqui, mudou a minha vida,
o meu modo de pensar sobre as coisas, mudou a vida de todo mundo, a amizade de todo mundo. Então, tipo, pega isso aqui e faça mesmo o melhor que ela puder entregar. Eu sempre falo, a bike é nossa amiga. Tipo assim, se você não tá na bicicleta e você não se sentir confortável, volta de novo, reveja o que está acontecendo, porque a bike é para ser uma amiga, é para ser o nosso momento de, eu acho que de todos, não só de uns, momento de distração, momento de, tipo, o meu dia foi uma correria maluca, esse aqui é o momento agora de pegar ela e me distrair. Mesmo eu que entro numa linha de competição, de treinos, que tem que entregar um resultado, a hora que você está na bicicleta, eu falo, meu, que agora é o meu momento e, tipo assim, tudo que foi meu dia deixou de ser, eu esqueço e vivo aquele momento. Então, cara, é um prazer estar com vocês, é um prazer enorme andar de bicicleta. Obrigado, Zolita, aí, obrigado, Valdir, por estar chamando a gente aí, por estar sempre aí fazendo os passeios e mantendo o grupo ativo e todos vocês. Obrigado, valeu.